E aí vem as ordens religiosas que surgiram e nós precisamos saber disso. Os jesuítas, os franciscanos, quantas congregações religiosas com nomes até assim que você talvez nem nunca tenha ouvido, como os Pavonianos. O fundador é São Ludovico Pavone. Ele era italiano da cidade de Brescia. Infinitas congregações, os salesianos, ordens contemplativas como as carmelitas, os carmelitas, os beneditinos. Tem até uma ordem religiosa que talvez você nem saiba. São os chamados premostratenses. Os premostratenses, ele foi fundado ali pelo ano 1126. Vocês notem que é uma ordem muito antiga, por um homem chamado Norberto, São Norberto. São Norberto, ele nasceu em um tempo, ali pelos anos 1080, em que as pessoas elas tinham duas opções. Ou elas se tornavam militares, ou elas se tornavam religiosas. Eram essas duas opções. E Norberto, ele escolheu de ser religioso. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ele entra na congregação, ele se torna religioso, porque a vida religiosa naquele tempo dava muito status para as pessoas. Por isso que ele se tornou religioso. E aqui entra um fato muito importante na vida de São Norberto, que eu quero contar aqui para você. Até mesmo para nós entendermos os tempos que nós estamos. Então, São Norberto era religioso, mas levava uma vida assim dissoluta, não era um religioso convertido, não. Não era. Até que um dia, São Norberto, ele estava andando a cavalo e de repente ele foi atingido por um raio. Não que o raio pegou nele, né? O raio caiu ali por perto, ele caiu desmaiado também. Não se sabe o tempo que ele ficou desmaiado. E uma voz lhe disse para deixar a vida mundana e procurar o amor verdadeiro, a virtude e o evangelho. Olha, era um religioso, meus irmãos. Ele já tinha uma vida cristã, se converteu. E aí Norberto enxergou o erro que ele vivia e reconheceu e se arrependeu. Ele abandonou o luxo e os prazeres falsos da vida religiosa praticado pelos nobres e assumiu a pobreza evangélica. Ele passou a vestir roupas pobres e andava descalço e principalmente começou a buscar a Deus na oração, no jejum, no controle de si mesmo, no dizer não às paixões. Meus irmãos, era um religioso. Quando terminou o ciclo da solidão que ele vivia,
Ele percorreu a França e a Bélgica e a Alemanha pregando o evangelho. Depois foi fazer os estudos teológicos no mosteiro de Cienburgo. Ao terminar, foi ordenado sacerdote. Depois que ele foi ordenado sacerdote, São Norberto passou a lutar pela conversão do clero e dos nobres. Olha, uma vez que o clero, os nobres, estavam levando uma vida errada, o clero, meus irmãos, o clero, ele propôs reforma nos costumes da igreja, buscando eliminar os privilégios que os nobres tinham na prática de um cristianismo de fachada. A princípio, foi duramente contestado pelo clero, mas graças a Deus o Papa estava do lado dele. E aí, essa reforma que ele foi fazendo, ele viu com os próprios olhos e foi uma grande vitória, tendo o apoio do Papa. Passado esse tempo, São Norberto achou melhor viver uma vida de solidão, mergulhado na oração e no contato com Deus. E aí surge essa ordem chamada de Ordem dos Cônegos Regulares Premonstratenses. E a ordem ficou conhecida com o nome de Ordem dos Monges Brancos, porque eles usam um hábito branco. Por exemplo, recentemente, esses dias mesmo, eu fui em Montes Claros para pregar um encontro lá, a evangelização, e eu tive a oportunidade de celebrar a missa lá no convento dos Premonstratenses. Eu fui bem recebido pelos monges, e ali o cônego Michel, que é o prior lá em São Marcos, em Montes Claros, celebrei a missa, depois eu viajei. Para dizer, essa ordem que já tem aí uns 800, 900 anos, surgiu com São Norberto, os monges brancos. Depois dessa outra etapa, São Norberto, ele começou a viajar e pregar o evangelho novamente. Ele lutou contra heresias. Depois ele se tornou bispo, conselheiro do rei alemão, aonde ele faleceu depois. Por que eu estou falando sobre isso no dia de hoje? Porque imagina, nesse tempo de evangelização que aconteceu, São Norberto, ele foi chamado por Deus para reevangelizar o clero, a igreja, os nobres, os cristãos. A igreja estava precisando passar por uma nova conversão, você entende isso? Os cristãos estavam levando uma vida de pagão, meus irmãos. Foi isso que aconteceu. E se nós olhamos hoje, nós estamos no ano de 2023, a igreja está precisando também, novamente, de ser evangelizada pelos próprios cristãos, porque o que nós percebemos é um paganismo, é uma volta ao paganismo. Precisamos rezar muito, meus irmãos, para que Deus possa suscitar novos São Norbertos,